E o Cristiano Ronaldo fala acerca disso. Se eu não acredito que eu sou o melhor, acabou. Se você não acredita no seu sonho, quem é que vai acreditar? Tudo de ruim que tá acontecendo no seu dia. Se você receber 10 elogios e uma crítica, quando você colocar a cabeça no travesseiro, você vai lembrar: poxa, Vitorino me criticou, cara, e tal. E essa primeira dica que você falou de afirmação, não, eu posso, eu quero, eu vou conseguir, necessariamente não significa que você vai conseguir. Mas significa que uma faísca, uma centelha vai acender dentro de você e você vai querer ir mais além. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Living Cash. Eu estou aqui com uma pessoa muito especial, uma pessoa que eu conheço de longa data, um amigo, um pai espiritual, meu mentor, meu amigo de vida, Vitorino dos Santos. Vitorino, seja muito bem-vindo ao Living Cash. Uma salva de palmas para o Vitorino. Obrigado. Vitorino, para aquelas pessoas que caíram de paraquedas aqui nesse episódio, eu gostaria que você falasse para elas que não te acompanham quem é o Vitorino e o que define o Vitorino dos Santos. Pergunta extremamente válida. Vamos lá. Então, o Vitorino, eu diria que é uma das pessoas hoje, uma das pessoas mais apaixonadas, cara, pela vida. Um cara que passou por muitas mesmo batalhas. Eu digo que ainda não as venci, estou vencendo. E por esse fato de dizer que eu tenho vencido na vida, eu hoje me considero alguém extremamente apaixonado e disposto cada vez mais a vencer. Sou essa carinha, só que não se engane com a skin. Na verdade, já estou com uns 43 aninhos e sou educador. Tem um instituto pedagógico lá na cidade de São Mateus e através desse instituto eu digo que Vitorino hoje é um camarada responsável por transformar vidas através justamente da educação. Possibilitar que as pessoas alcancem os sonhos delas através da nossa escola, através da educação. E voltando agora um pouco mais específico sobre quem é o Vitorino, eu digo para as pessoas o seguinte: eu sou alguém que indesistível, sou alguém que tem um propósito. Certa vez me perguntaram: quando você morrer, como você quer ser conhecido? Eu falei assim: eu não me importo com essa questão de ter algo na minha lápide, não me importo com essa questão de necessariamente ter um status, mas algo que eu tenho como propósito de vida e não é algo que eu maquio, ou algo que, tipo, eu manipulo, algo que realmente faz parte de mim. Eu sou alguém que se importa. Eu me importo de verdade com vidas, eu me importo de verdade com pessoas. Então, se fosse para definir quem é o Vitorino, eu diria que ele é o homem responsável por se importar com outras vidas e possibilitar, através de conversas, através das próprias aulas, ou seja, através do cunho religioso, espiritual, possibilitar que elas, de certa forma, vençam, cresçam na vida, ou que alguns obstáculos sejam ultrapassados. Não vou dizer através de mim quem eu sou, mas uma ajuda, uma conversa, uma orientação, um café, um discipulado, uma mentoria, um tempo com a pessoa, às vezes só uma mensagem: oi, e aí, como você tá? Eu creio que isso faz toda a diferença e tá acima de valor monetário, tá acima de status. Hoje a gente vive uma sociedade para extremo status, mas eu tenho isso como propósito de vida, fui adquirindo, crescendo e tendo isso como propósito de vida, e isso me motiva e isso define na íntegra quem é o Vitorino. Uau! Fantástico, cara. Que introdução, hein? E eu até fiz algumas anotações aqui, Vitor. E eu sei que você tem uma história de superação muito forte, né? Mas antes de eu entrar nisso, eu gostaria que você me falasse, você falou de batalhas.
e também que você é uma pessoa extremamente apaixonada. Aí eu quero duas respostas. Uou. Vamos lá. A primeira, qual foi a batalha que você venceu? E como que você venceu? Qual foi a maior batalha, assim? E a segunda pergunta é, o que te deixa mais apaixonado no seu dia a dia? Vamos lá. Vou para a primeira pergunta. Então, eu não sou muito a favor, talvez seja polêmico dizer isso, mas eu não sou muito a favor de vitimismo, não. Sim. Mas é sempre, às vezes, até difícil contar trechos dessa história, mas eu tô tranquilo, aberto a isso, porque eu penso que existem outras pessoas que passaram, que passam ou que vão passar por essa mesma situação que a minha. E eu digo o seguinte, como falei, se eu venci, elas também podem. E essa maior batalha foi justamente a incapacidade, eu diria que a improbabilidade que eu tinha de vencer. Eu tinha todos os artefatos, tudo na vida para que eu não vencesse. Não digo necessariamente, olha, uma criança pobre, negra, é Aquele blá muito blá blá que tem muito assim, isso, né? é muito mais que isso, mas eu vim de uma família extremamente pobre mesmo. E lembro que até sobre essa questão de racismo, a minha família era a única família negra da rua. Então, a pressão que existia sobre mim, imposta pela própria família, era gigantesca. Você não pode deixar de fazer isso por conta disso. Você tem que agir melhor que as outras pessoas. Então, tudo isso, na verdade, desculpa, era bem pesado para mim. E o fato de crescer sem conhecer o meu pai biológico. E a minha mãe, ela veio para Vitória quando eu tinha, sei, mais ou menos uns 6 anos, mais ou menos, 5, 6 anos, por aí, se não falha a memória. Então, fui criado com os meus tios, pelos meus tios. E essa foi a minha maior batalha porque eu cresci sem referência de paternidade, cresci sem referência de maternidade. E aqueles pontos de segurança que um pai transmite para um filho, eu não tive. A questão de ter alguém que me apoiasse, eu não tive. Então, desde pequeno, tive que lutar bastante e, de certa forma, tinha os parentes ali que compravam as coisas todas, mas era diferente. A E, figura de um pai é sim, diferente e faz diferença, sim. muita. Então, eu não digo que eu não tinha ninguém necessariamente que lutasse por mim, mas a minha maior batalha vencida foi a questão da solidão, de me sentir sozinho e, de certa forma, de viver sozinho. Eu lembro que até um determinado período, quando eu passei do primeiro para o segundo ano, no ensino médio, então eu tive muita dificuldade, porque eu saí do turno vespertino e fui para o noturno. Eles estavam estudando outra disciplina lá. E aí eu cheguei em casa e falei, ó, gente, eu não estou conseguindo estudar. E todo mundo, tipo assim, não Se tem vira, muito. cara. É É tipo justamente isso. se vira. E foi isso que eu fui fazer. Comecei a procurar uma pessoa e outra, e outra, e outra. E ninguém conseguia ajudar. E o que eu falei assim? Pensei, rapaz, não tem jeito. Vou pegar esse livro aqui. Não tinha internet na época. Nossa, estou entregando minha idade, Fê, mas já falei mesmo, então vai. Não tinha internet, não tinha. Nossa, essa facilidade que a gente tem hoje era nós e os livros. Então eu Sim. tive que ir para o livro ali e foi nesse momento que eu criei. Depois a gente vai chegar nesse ponto. O autodidatismo, as coisas todas. Então eu digo que a maior batalha que eu venci é essa questão da solidão. De ter crescido sem os meios, sem os artefatos necessários, mas eu decidi. Eu decidi vencer, decidi crescer, decidi superar todas essas coisas, de entender que, ok, eu sou só na vida, mas o que que impede que futuramente eu tenha uma família? O que que impede que futuramente eu venha a ser bem-sucedido? O que que impede que futuramente eu venha a ser feliz? Porque até então, eu não tinha perspectiva de vida. Eu jurava que, tipo assim, quando chegar a 18 anos, a gente morre e tá tranquilo. E acabou a Acabou a vida. história, né? Mas foi bem mais que isso. Legal. E a sua segunda pergunta, relembre-me, por favor. Pelo que você é apaixonado todos os dias? Você fala assim, nossa, eu tenho
eu tenho gana por isso aqui me deixa feliz, isso aqui me impulsa a ir cada vez mais além, levantar todo dia da cama por isso. Pois é, olha só que bacana. Porque até então eu não tinha perspectiva de vida. E quando dizia já um determinado amigo meu, quem não tem sonho tem pesadelo. Então, não ter perspectiva de vida, não ter sonhos, não ter objetivo, não ter metas, isso fazia com que minha esperança de vida acabasse. Uhum. Só que depois, com o tempo, até a gente já estava comentando sobre isso, sobre a questão da surpresa. Então, hoje eu sou um cara que, tipo assim, tem muita coisa para acontecer na minha vida. Muita coisa bacana, tem muitos lugares para acessar ainda, tem muita gente para conhecer, tem muita coisa para viver, inclusive tem até muitos lugares ainda para viajar e para conhecer. Então, essa perspectiva mudada, ela trouxe para mim uma nova esperança no amanhã. Então, é isso que, tipo assim, me faz acordar e pensar o seguinte: hoje pode ser um dia extremamente top. Amanhã pode ser um dia melhor ainda. E você já está imaginando o que você vai viver em 2027, o que você vai viver em 2028. O mundo é assim, é gigantesco. Não falo só a questão territorial, não, mas a vida. Ela tem muita coisa para ser vivida e muita coisa ainda para acontecer. Então, isso me dá muita expectativa. Inclusive, essa semana, tem um exercício que eu já deixo até de dica, esse exercício. Na segunda-feira mesmo, da semana passada. Eu não estava me sentindo muito bem, não. Tava naquela badzinha de vida, que acontece, nossa vida Todo faz. mundo passa por isso, né? E assim, meio desanimado, como diz o povo, bem borocochô. Falei assim, rapaz, não dá para ficar nessa, não. E aí, o exercício que eu faço é o seguinte: o que mata as coisas que a gente tem para alcançar é a ingratidão. Então, exerça a gratidão. Então, eu comecei a trazer à memória um monte de coisas que eu tinha vivido. E comecei a notar todas essas coisas. Eu falei assim, ó, eu sou grato por isso que eu vivi em 2025, eu sou grato por isso aqui, sou grato por isso aqui, sou grato por isso. E todas essas coisas elas foram trazendo um alívio para minha alma de maneira tão grande, lembrar de tudo que tinha acontecido no ano de 2025. E aí cheguei em casa e aí eu falei assim, mas acho que isso ainda não acabou. E agora vai a segunda dica. Tem mais, cara. Eu tô já tô me sentindo bem, mas acho que tem mais alguma coisa. Peguei o carro e fui dar uma volta. E aí, agora, ao invés de lembrar, de agradecer pelas coisas que eu tinha vivido, eu comecei a pensar, a projetar as coisas que eu ainda tinha para viver. E é isso, respondendo a sua pergunta, que me traz paixão. As coisas que eu ainda tenho para viver. Muitas promessas, muitas coisas, Legal, realizações, cara. a empresa, tudo, cara. E esse exercício me trouxe uma paz, assim, fenomenal. Bacana. Inclusive, vai ter vai ter, acho que 2 episódios sobre esse assunto, sobre neurociência e fé. Porque isso que você falou de palavras de afirmação, isso é muito importante. Sabe Sim. quem utiliza isso? Os atletas utilizam. Isso tem um viés científico, sim. Não estou falando de coisas místicas, mas eu falo de ciência mesmo. Vou dar um exemplo. Teve um jogo que o Cristiano Ronaldo ele foi bater uma falta. Tava pensando nele. E ele tava falando, vou fazer, você vai conseguir. E ele conseguiu. Teve uma... Aí agora eu vou falar de uma situação recente com aquela... Acho que é a fadinha Sim, Raíssa do Raíssa, do skate. skate. E ela falando a mesma coisa. E eu falo, você que tá em casa, quantas vezes você acordou de manhã e você recebeu notícia ruim e você pensou no seguinte: nossa, meu dia vai ser uma bosta. E aí daqui a pouco você entra no seu carro, você tá indo pro trabalho e um cara te fecha. Nossa, eu sabia que meu dia ia ser ruim. Daqui a pouco você parou de 3 sinais, 2 tava vermelho. Você, poxa, o sinal tá sempre vermelho e tal. Por quê? O nosso cérebro, ele é primitivo. Então, quando você tá falando, meu dia vai ser ruim, o seu cérebro, ele vai focar em tudo de ruim que tá acontecendo no seu dia. Se você receber 10 elogios e uma crítica, quando você colocar a cabeça no travesseiro, você vai lembrar, poxa, Vitorino me criticou, cara, e tal. Foca naquilo. Então, essa primeira dica que você falou de afirmação, não, eu posso, eu quero, eu vou conseguir, necessariamente não significa que você vai conseguir. Mas significa que uma faísca, uma centelha vai acender dentro de você e você vai querer ir mais além.
Acho que é o primeiro passo para vencer, é acreditar. Exatamente. Se você não acredita no seu sonho, quem é que vai acreditar? E o Cristiano Ronaldo fala acerca disso. Se eu não acredito que eu sou o melhor, Acabou. Então, ele é fantástico. eu acho que falta muito nas pessoas, talvez até mesmo por questões de experiências passadas. Aí, quando eu tô falando de experiências passadas, não é vidas passadas, tá? Já quero deixar logo claro isso. Eu tô querendo dizer o seguinte, que situações que eu passei ano passado, mês passado, o nosso cérebro ele vai estar arquivando. É como uma gaveta de e-mail, você tá colocando um monte de e-mail lá e você não lembra. Vou dar um exemplo pra você. Você é um cara que gosta de tênis. Bastante. Pois Você é. lembra disso? Óbvio que eu lembro. Você lembra de todos os tênis que você tem lá? Não lembro. Não lembra. Aí vai chegar uma situação específica, uma situação especial. E aí você vai falar, nossa, esse tênis é para essa situação. Pô, É ou não é? é verdade. Então, essa situação toda é para isso. As palavras de afirmação. Então, eu acho que a gente precisa exercitar. Ah, eu não consigo. Consegue. Tira 5 minutinhos para você conversar com Deus. Tira 5 minutinhos para você falar com você mesmo, olhar no espelho e falar, eu vou conseguir vencer hoje o meu chefe que é tóxico, eu vou conseguir desbloquear aquela habilidade. Vou dar um exemplo meu, inglês. Eu tenho muita dificuldade. Eu tenho aulas e eu falo, meu Deus, eu não vou conseguir. O meu professor fica falando, não, você vai conseguir. Mas vamos lá. Agora mudando totalmente, falamos sobre a sua vida, né? Falamos sobre as batalhas, aquilo que te deixa apaixonado. E agora eu quero falar sobre o lado do empreendedorismo. Muita gente que nos acompanha são empreendedores, né? E aí, Vitorino, eu sei que eu também atuo indiretamente nesse ramo, que o mercado de educação ele é extremamente competitivo, tá? Como foi você crescer, né, com a sua escola? E mais ainda, o que faz vocês crescerem tanto como nos últimos anos? Que eu realmente acompanho essa história, eu posso falar. Você trabalhava em casa, na sala da sua casa, com alguns alunos. Hoje você tem professores, hoje você tem um ponto comercial. O que te fez crescer? Qual foi o diferencial? Vamos lá. Antes mesmo até dessa questão da minha sala, eu dava aula em casas. Reforço era de casa em casa. E eu falo até hoje, meu Deus do céu, como que eu aguentava? E foi até uma das coisas que complicou depois de permanecer na faculdade de matemática, porque dava aula até às 19, até às 18h30. E a aula começava às 19 horas. Chegava cansado. Eu lembro de um dia que eu saí de um extremo da minha cidade até outro, numa bicicletinha vermelha dando aula. Mas vamos lá. E aí depois disso veio a questão da minha casa. Essa para mim hoje é a maior loucura. Eu falo, como que eu consegui fazer isso? Dar aula dentro da minha própria casa. Eles falam, ah, não, mas pegam o quê? A varanda, não sei o que. Eu falei, não, gente, era dentro da minha casa mesmo, você não tem noção. Era na sala da minha casa. Então, tipo, tá a televisão, a geladeira da escola. Que geladeira da escola? Era a geladeira da minha casa, onde o aluno chegava e ia ao banheiro, que era o banheiro da minha casa. Então, ele já chegava depois de beber água, pegava a geladeira e chegava depois com o dedo sujo. Nossa, esse pudim tá muito bom, hein, Vitorino? Meu Deus do céu, não acredito, menino, que você fez isso. Respeita a minha casa, respeita a minha vida. Mas aí, enfim. E surgiram oportunidades, fui crescendo realmente, como você disse. E a questão do diferencial, eu diria que são 3 pontos. Depois a gente vai conversar um pouco mais específico sobre esses 3 pontos. Mas um deles, me chama muita atenção, é a questão das múltiplas inteligências. E uma delas é a inteligência fugiu o nome agora. Empreendedora? Isso, inteligência empreendedora. Tinha outro nomezinho agora para ficar mais... Uhum. Mas aí, enfim, inteligência empreendedora. E dentro dela, um dos conhecimentos é a matriz SWOT. Que agora os nomes também fugiram em inglês, mas acho que é Stronger. Olha, tem Vocês estão ouvindo aí, né, gente? Aí, assim, vou em português, porque meu nível tá um pouquinho mais baixo. O Bruno poderia ajudar a gente, mas eu vou lá. É a questão das nossas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças.
E em uma delas, essa questão de força. Um amigo meu falou assim: quais são as suas forças, Vitorino? E eu falei assim: tá, mas o que isso tem a ver? Ele falou assim: se você não sabe, a Next é você e você é a Next. A Next representa tudo o que você é. Eu falei assim: rapaz, faz sentido. E aí eu volto para a resposta lá da primeira. Quem é o Vitorino? É o cara que se importa. E quem é a Next? Next é a escola que se importa. E é algo tão simples, mas é algo que você não consegue aprender com cursos, é algo que você não consegue aprender com 7 passos, é algo que vem do ser humano. O se importar com o outro. Porque tem a questão do financeiro? Lógico que tem. A gente não abriu uma ONG por enquanto, quem Sim. sabe um dia. Então a gente precisa desse lucro, precisa desse dinheiro, precisa das coisas todas, mas eu sou capaz de dizer para você que ele vem como consequência de um trabalho bem feito. E na educação, porque no meu caso começou pelo seguinte: como eu dava aula de reforço, era extremamente complicado. Eu já sabia que as crianças elas já viam o seguinte: já estão saturadas da escola, já estão chateadas. Eu era um aluno meu que falou assim: nossa, eu queria tanto que você morresse. Eu quase chorei no dia. Mas depois eu entendi. Hoje ele é um amigaço, passou agora na prova do bombeiro, tá feliz pra caramba. Um abraço, Lauro. E ele falou que queria que eu morresse e tudo. E aí eu falei assim: cara, eu preciso fazer alguma coisa. Não dá só para chegar aqui E e aplicar a dar matéria, aula. né? Ele não vai conseguir, ele já vai criar esse ódio maior. Então eu comecei cada vez mais a ser dinâmico, comecei cada vez mais a ser brincalhão com eles, comecei a encurtar o tempo de estudo. Então, algo que numa escola ele demandaria 30, 40 minutos para aprender, eu aplicava ali em 5, 10 minutos. E aí, depois disso, eu tinha que cumprir ainda, não tinha corte de lacan, não. Então eu tinha que seguir até o final da aula, né? O pai estava pagando para aquela 1 hora de aula. Só que o menino já aprendeu a matéria. Eu falei assim: agora é hora de eu ganhar ele. Então eu chegava com a gente, brincava, conversava. Eu tinha um aluno que tinha até uma quadra dentro da casa dele. Falou: ó, já terminou a aula. Então a gente chegava, vou jogar a bola. Então eu creio que o grande diferencial da Next, e eu acho que hoje, se você for pegar praticamente quase todos os setores, é o se importar de verdade com o seu cliente, com o seu alvo, e as demais coisas elas vêm como consequência mesmo, dinheiro, crescimento. Então a Next é um lugar de extremo respeito pelo aluno. E é tanto que eles desenvolveram uma frase: uma vez Next, sempre Next. E, nossa, Deus, que lindo. E eles não desvinculam, não desvinculam. Hoje mesmo estava, não, ontem, hoje não. Ontem eu estava praticamente saí para conversar com um ex-aluno. A gente saiu para estar num bar lá e foi muito bacana. Um aluno que estudou comigo em 2022. Hoje é um grande amigo. E isso acontece não só comigo, porque eu fui procurando contratar pessoas que tinham esse mesmo perfil. E hoje, para quem trabalhou sozinho dentro de casa, hoje eu tenho uma equipe com 18 colaboradores. E todos os 18 são extremamente fiéis a esse perfil, fiéis a esse valor que nós temos. E esse é o grande. E na nossa cidade já passaram N cursos, já passaram N instituições, e elas não ficam. E as pessoas perguntando: por quê, Vitorino? Falei: justamente por conta disso. O dinheiro vem, ele veio como consequência. O nosso principal alvo aqui, cara, é fazer com que você seja feliz, com que você alcance o teu grande sonho. Como que a gente pode fazer isso? Eu não sou atleta, então não dá para fazer isso através do esporte. Eu não entendo nada de carro, então você está pensando em corrida, não consigo isso. Mas através da educação, que é a arma que eu tenho. Pô, legal. Muito legal. Você falou aí da metodologia de ensino, né? Que você teve um feeling de que, poxa, eu preciso deixar essa didática melhor. Demorou muitos anos para eu entender o que significava. Eu fiz algumas aulas e eu gosto na cervejinha. Eu não lembro direito, mas eu sei que você usou especificamente o contexto da Brahma. A gente tava falando de matemática, doideira. E eu entendi. Foi Skol. Foi Skol. Logaritmo. Foi Skol. Skol desce redondo. Exatamente. E aí você consegue entender de forma mais fácil, porque, de verdade, a gente tá saturado do ensino atual, cara. Eu comecei a fazer faculdade, pós, cara, eu não aguento, de verdade. Então, nos meus treinamentos, eu não aplico prova de escrever, não. Eu faço uma gamificação, um Kahoot valendo alguma coisa, e o ensino, ele vai fluindo. Então, por exemplo,
Eu via que meus professores utilizavam aqueles slides antigos, eu tenho pavor, aversão. E você não entendia nada, ficava lendo slide. Todos os meus treinamentos, se você está acompanhando esse vídeo e já participou, você vai entender o que eu estou falando. Tá lá só um texto, um título. E eu falo em cima daquele título. Até assim, para eu roteirizar na minha mente a minha fala, facilita muito. Então, é o que a gente chama de técnicas mnemônicas. E é bem interessante isso. Inclusive, eu queria agradecer e mandar um salve aqui, um abraço para Rafão, gente da mais alta qualidade, que me ajudou muito na minha obtenção do título de engenheiro de produção. Então, ó, muito obrigado. Hoje ela é meu braço direito, braço esquerdo, perna direita, levanta a cabeça. Nossa, me ajudou muito. Eu, definitivamente, eu ia ter uma caminhada muito mais difícil se ela não tivesse passado na minha vida. Então, muito obrigado. Agora, seguindo aqui, minha anotaçãozinha, o pilar são as pessoas, né? E da Next. E você, Vitorino, você trabalha com algo que às vezes é a única saída que a pessoa tem. Sim. Estudar. Por que eu tô falando isso? Porque não adianta nada a pessoa ter dinheiro e a pessoa ser burra, né? Mas a pessoa que não tem dinheiro nenhum, ela pode ser inteligente através da educação e ganhar dinheiro com isso. E todo mundo tem sonho. Por exemplo, lá atrás eu tinha um sonho de passar no concurso, mas na minha cabeça eu era burro. Então, assim, eu nunca tentei fazer um concurso. Eu sei porque eu conheço da história, eu acompanho as redes sociais, principalmente as das suas empresas, e eu vi que muitas pessoas conquistaram o sonho, passaram no concurso. Porra, isso é fantástico, isso é muito bom. E quando a pessoa não consegue? Porque acredito que isso acontece também, deve ter essa estatística dentro da escola de vocês. Como lidar com essa situação? Como você levantar o moral da pessoa que ela tinha ali, olha, eu tenho essa porta e eu preciso passar por essa porta, mas no momento ela não conseguiu. E aí? Rapaz, primeira mão já vou... Algo que eu nunca contei pra ninguém. Eu tenho vontade de escrever vários livros, mas tem um específico, com o título assim, daqueles pra gerar muita polêmica mesmo. Seria mais ou menos assim, isso não é pra mim. Ou como desistir do meu sonho. Porque todo mundo ensina como alcançar o teu sonho. Só que tem alguns sonhos que realmente eles não são alcançáveis. Tem algumas coisas que, sinceramente, elas não são pra nós. Você hoje é um cara extremamente bem-sucedido e em todas as áreas. Um cara realizado, um cara feliz, com uma família excepcional, que eu a conheço. E você não passou no concurso. E era o seu sonho. E isso acontece lá também. Quem estuda para concurso, ela sabe que tem uma lei, que é uma vertente e ela não pode ser abandonada nunca. Concurso você não estuda para passar. Você estuda até passar, ok? Só que precisa entender que chega uma determinada hora onde, lembra do que eu também havia dito? Hoje eu sou feliz com a vida porque eu vejo que ela me oferece uma gama de coisas. E não é necessariamente uma linha, ok? A vida tô vendo os bonecos da Marvel, da DC, todas as coisas. É multiverso, tem muitas coisas que você pode ser, muitas coisas que você pode alcançar, e assim vai. Então, você chega para um determinado aluno, por exemplo, ele está estudando para concurso, o sonho dele é ser policial militar. No Espírito Santo, a idade máxima são 28 anos. Então, um camarada que chega com 28 anos e faz a última prova e não passa, acabou. Então, ele precisa entender que aquele é o momento de começar a abrir a mente dele para o leque de coisas que a vida pode oferecer. Entender que não é necessariamente essa situação. Tem uma outra pessoa, que eu estou lembrando aqui agora, não sei se eu posso necessariamente citar o nome dela, mas ela estudou alguns anos comigo para medicina. E, aparentemente, era o grande sonho da vida dela. Era assim, ela não via outra coisa. Estudava, tá? Estudava com muito afinco, não é desses que ficam enrolando nada, não. E ela não conseguiu realizar esse sonho. De repente,
ela abriu a mente dela para uma das possibilidades que a vida poderia oferecer. E nessas possibilidades, hoje ela é uma grande influenciadora no Brasil. Pô, que legal. E muito, muito, muito bem sucedida. E quando eu falo de bem sucedida, não é só necessariamente o financeiro, que é importante também, tá? Mas você vê, a rede social também não pode definir por completo, né? Mas aparentemente ela vive hoje uma vida de princesa, casada também, viajando o mundo, adoidado aí, e feliz. Aparentemente extremamente feliz. Até mais do que se estivesse fazendo a medicina. Então, hoje, a gente trabalha muito lá com os nossos alunos acerca disso. Vai dar certo. Porém, você tem que entender que o dar certo não significa necessariamente que vai ser dentro disso que você está imaginando. Talvez o dar certo para você vai ser sobre outra possibilidade. Se você me permite, tem um exemplo bem rápido para citar. Teve um camarada que alguém falou assim: sua vida vai ser restaurada. O casamento dos seus pais vai ser restaurado. Vai ser restaurado. E os pais dele haviam separado. E essa criança ficou feliz pra caramba. Meu pai e minha mãe vai voltar, meu pai e minha mãe vão voltar. Só que eles se divorciaram e cada um casou de novo e constituiu novas famílias. Extremamente felizes. E as famílias se juntavam no Natal, no Ano Novo, nas comemorações, tudo. Deus restaurou a família dele. Só que de uma outra forma. Então, hoje, trabalhar com o insucesso é acerca disso. Eu levo os meus alunos a entenderem que talvez aquilo que ele sonha pra caramba não seja, não é que não seja, não é a única possibilidade que ele tem. Acontece isso muito com a gente, por exemplo, com a prova do IFES. E é tão, Lucas, é tão gratificante. Quando chega o fim do ano, a gente tem um número que a gente sabe que a gente consegue aprovar. Até o número de alunos que eu dou na Next é acima do número de vagas. Então a gente já sabe que a gente não vai aprovar todos. Só que todos eles saem no final do ano com um sentimento de gratidão tão grande. Para nós é assim, fora do normal. Eles falam o seguinte: independente de passar no IFES, valeu para mim um ano que eu estive com vocês. Então a gente imputa esse sentimento no coração deles, imputa isso como verdade para cada um deles, para já ajudar a trabalhar, a lidar com as frustrações que elas irão. Não tem jeito. Não é todo mundo que vai passar, não é todo mundo que vai alcançar. E tá tudo bem. Existem outras possibilidades para você na vida. Existem infinitas possibilidades, né? Multiversos! Tá certo, pô, legal. Agora vamos para um outro campo. Quer beber água? Falando de espiritualidade, Uhum. você é um cara... Eu enxergo o Vitorino como uma pessoa espiritualizada. E não assim, o Vitorino é evangélico e tal. Eu te enxergo como isso, você me desculpa. Não, tranquilo. Mas assim, em que ponto você entendeu que a fé, ela poderia te ajudar a enfrentar os desafios que você enfrentou na infância, a enfrentar os desafios que você enfrentou durante a construção do seu sonho, ali na faculdade, dando reforço, na aula de reforço? E em que momento, hoje, você para assim no dia e fala: poxa, sem Deus, eu não sou ninguém? Vamos lá. Pergunta forte. E, como eu disse, a Next, de certa forma, sou eu sou a Next, então, até lá dentro mesmo da própria escola, muito disso, ele é muito vigente. Porque é complicado. Eu costumo dizer com os meus alunos, com os meus professores, o seguinte: tira o cunho religioso, esquece o cunho religioso. Falamos sobre múltiplas inteligências, uma outra inteligência também que é fundamental para o empreendedor, a inteligência espiritual. E quando a gente fala de inteligência espiritual, não tem nada a ver, não é que não tem nada a ver, não é necessariamente você estar numa igreja, uma banda católica, protestante, não é sobre isso, mas você tem um ponto de fé, um ponto de conexão. Porque vem desafios, eles surgem. De repente você está aí com o faturamento baixo, de repente você está com saldo negativo, você está com um cheque que você precisa cobrir, alguém da tua família acorda ou chegou do médico, está lá com diagnóstico de câncer, e isso vai abalar. Isso vai abalar
a sua fé, vai abalar a sua convicção, vai interferir na sua empresa, não tem como. E nessas horas, o que fazer? Então eu digo que o universo é muito grande. A vida, o mundo, tudo é muito grande. E não dá para nós sermos ingênuos de acreditar que está limitado a nós. Eu penso que existe uma força maior, acredito que existe uma força maior. E hoje, com todo o respeito que eu tenho pelas pessoas, eu digo: se você não quer acreditar em Deus, tudo bem, mas você sabe que existe um universo, existe algo conspirando. Você precisa ter algum ponto de fé, você precisa ter alguma conexão com a fé, porque dias difíceis virão. E nesses dias difíceis, se você não tiver uma fé alicerçada em algo, tá fadada ao fracasso. E comigo, eu digo que até muito bacana essa pergunta, porque eu falo sempre: tira o cunho religioso, você Por isso pega que a eu te falei Bíblia, que você é espiritualizado. você pega a Bíblia, ela é um manual de vida fenomenal. Estamos falando para empreendedores e tem lá uma passagem bíblica que diz o seguinte: antes de você construir, planeja, para que depois a sua construção não fique pela metade e todo mundo que passa fique rindo de você. Todo empreendedor sabe que antes de abrir um determinado negócio, ele precisa estudar, conhecer do mercado, porque senão, mais tarde, eu querer, por exemplo, colocar no Nordeste uma pista de gelo, não vai ter sentido. Então, eu sei que lá, para mim, aquilo não vai faturar. Então, sei lá, qual que é outro exemplo aí esporádico? Outra coisa que eu gosto pra caramba, tem dias que a gente tá cansado. E tipo, a gente chega. O Galdino, o Lucas criança, o Vitorino criança, o Bruno criança fala assim: cara, eu não quero trabalhar hoje, não. Tô a fim de ficar em casa. Só que aí eu sempre lembro de um versículo que tem na Bíblia: vai ter com a formiga, o preguiçoso. Então eu falo: rapaz, se não for eu, vai ser quem? Então eu preciso. Aí já vem aquela força, já vem aquele gás e eu vou pra cima. E eu não sei necessariamente como é a vida de cada um de vocês, o que passa, o que precisam, mas eu, particularmente, de todas as coisas, todos os artefatos, todos os pilares, todas as forças que me fizeram chegar até aqui, eu digo que a maior, a principal, é a minha fé em Deus. E sem ele, eu tenho plena convicção, não conseguiria, não venceria. E foi justamente a partir da fé, quando eu tive um encontro com Jesus aos 18 anos. E no meio disso, até mesmo para que a empresa pudesse conhecer, um grande mentor meu foi o meu pastor. Então ele me ajudou assim sobre diversos parâmetros, muito esquisitos mesmo. Ele confrontou, conversou, falou: Torino, você pode caminhar para cá, você pode isso aqui. E a gente orava, tinha dias que tipo assim: Torino, vamos lá, vamos buscar. E a gente às vezes quer fechar um negócio. Então, tipo, será que é a hora de fechar? Será que eu posso fazer essa parceria? Será que essa sociedade vai dar certo ou não? Gente, acredite se quiser, mas você vai parar, você vai orar, você vai conversar com Deus, se você acreditar em Deus, ou você vai conversar com o universo, quem seja quem você acreditar, mas é o ponto de fé, a espiritualidade. E nessa hora vem uma resposta. Eu estava conversando ainda há pouco, vem através de uma convicção, de uma fala, qualquer coisa, de repente pode usar até o seu filho para Você vai falar assim, chegar. opa, Era a era a resposta que eu resposta tava. que eu tava E aí precisando. você vê depois, aí vai passar um mês, 2 meses, vai passar um ano, e aí você fala: rapaz, ainda bem que eu não fiz isso. Então, sem Deus, sem esse ponto de fé, sem espiritualidade, eu particularmente Vitorino, não consigo, não Pô, dá. bacana. Nós precisamos acreditar em alguma coisa É para isso, seguir em é frente. isso. Não necessariamente Deus, Jesus. Alguma coisa você tem que acreditar, cara. Sim, E isso move a gente. E falando nessa questão de, de fé, você cresceu sem ter uma figura paterna ali. Hoje, você é pai em dobro. Como que tá sendo assim? Como que é esse desafio para você que você sempre foi pai de multidões desde sempre? Você é muito curioso que você não tinha figura paterna, mas a mas, gente via que você era pai de multidões, você era um líder na igreja que tinha muitas sim, células, você era uma, era não, é uma pessoa que, poxa, eu tô chateado com isso daqui. Vou ligar pro Vitorino. Poxa,
eu preciso de uma resposta, preciso desabafar, vou ligar pro Vitorino. Então você sempre foi esse cara solícito. Embora eu acredito que lá atrás você não teve tantas portas abertas assim para ouvir o que você precisava. E aí mesmo sem uma figura paterna, diretamente falando assim, você hoje é pai, em dose dupla. Conta um pouco dessa experiência, como é que tá sendo, como que foi assim o processo de adoção. Eu acho muito bonito, o Vitorino, porque poucas pessoas, cara, adotam uma criança grande. E assim, se você for parar pra analisar, é tão triste, cara. Porque você chega no orfanato e você vai ver um monte de criança adulta. Sim. Adulta, adolescente, desculpa, criança, adultos e também adolescentes. E você vê no olho estampado das pessoas que elas não têm perspectiva, ela não tem sonho, ela não tem propósito, é um vazio existencial que você olha ali. E isso é muito difícil. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa experiência. Eu sou filho adotivo também, se vocês não sabem. Então, esse assunto, ele mexe comigo também, né? Porque eu sei que eu fui privilegiado, eu fui escolhido, e ser escolhido foi um privilégio. Fato, eu tenho plena convicção disso. Aí eu queria ouvir a sua visão, a sua vivência, na verdade, né, sobre esse assunto. Vamos lá. Isso surgiu em pleno auge da pandemia. Em uma das sessões da terapia, a psicóloga estava conversando acerca disso. Ela falou assim: Vitorino, eu acho muito bacana o que realmente você faz, o amor que você tem por todos os seus filhos na fé, mas você já cogitou a possibilidade de tudo isso que você tem, tudo isso que você faz, ser canalizado para o seu filho mesmo? Tá, isso pode, mas nem casado é só agora, isso vai demorar quanto tempo? E ela, mas essa é a única forma de ter filho? E aí, de novo, entra aquela questão de o multiverso, as N possibilidades que a vida lhe oferece. Então, eu falei assim, verdade. Aí eu olhei assim e falei assim, poxa, sim, cogita essa possibilidade. Agora, vamos lá, vamos estudar sobre isso. E começou um trabalho, de certa forma, mental, para que eu pudesse me preparar de maneira mais efetiva para estar com o filho, e a questão de todo o processo burocrático mesmo que precisava. E no meio disso, eu já sabia o seguinte: como eu sou solteiro, não teria como estar ou ter um filho recém-nascido, um filho novo, pequeno, qualquer coisa mediante isso. Então eu falei assim: tem que procurar a questão da adoção tardia mesmo. Porque eu já prefiro alguém que seja um parceiro de viagem, alguém que já consiga já se virar em muitos pontos sozinho, por conta da demanda da empresa mesmo, que a empresa exige pelo fato de eu optar pela adoção solo. Então, depois disso eu comecei a estudar muito. E entrou justamente nesse fator que você falou, porque era um dos prováveis temas. Assim, eu dou aula de N disciplinas, e uma dessas disciplinas é redação. Trabalhei, acho que 2026 vou parar, tem que parar, mas 2026 foi o último ano, esse está sendo o último ano. E um dos prováveis temas, já tem uma recorrência de 5 anos mais ou menos, é a questão das dificuldades, dos desafios da adoção no Brasil. E estudando sobre isso é incrível, porque existem mais ou menos uma taxa, um número assim, por alto, de 5 mil crianças para serem adotadas, e existem 30 mil pessoas para adotar. Aí você fala, mas a conta não está fechando de Não maneira. bate. Não bate. Como assim? 5 mil crianças e 30 mil. O que acontece é justamente a questão do perfil. Essas 5 mil crianças, 5 mil, sei lá, vamos colocar dessas 5 mil, 4.500 não estão no perfil dos futuros adotantes, dos pais que desejam adotar. E eu falei assim, gente, então para mim vai ser muito mais fácil, porque justamente tá dentro do meu perfil. Eu quero um pré-adolescente, porque eu quero curtir um pouquinho daquela questão de sair da infância. E uma criança negra, ok? Faço questão disso também. Se aparecer outra, tranquilo, show de bola. Mas, tipo assim, coloquei como específico no meu perfil lá, porque a gente assina o perfil de adoção, a gente escreve lá. Mas eu falei, se aparecer de outro jeito, para mim também tá valendo, bora para cima. Falei, agora o que eu quero realmente é ser pai integral. E
E isso aconteceu. Há 2 anos, em dezembro, na verdade, recebi a ligação, aquela ligação assim que todo mundo, nossa, em setembro de 2023. Torino, tem uma criança aqui que acabou de completar 12 anos, atende seu perfil, você gostaria de conhecer? Eu falei, agora, na hora. E isso no finalzinho de setembro. E eu já corri com todo o processo para que eu pudesse, que ele era de São Paulo, para que eu pudesse estar em São Paulo e conseguir no Dia das Crianças, autorização rápida com o juiz, que o negócio todo, para que eu pudesse conhecê-lo pessoalmente e passar o Dia das Crianças com ele. E foi muito, tem sido muito gratificante, tem sido assim, uma experiência fenomenal. Ser pai é maravilhoso. Eu já sentia muita dessas coisas com todos os meus filhos na fé, assim, o cuidado, até mesmo ganhar presente dos pais é muito fantástico. Aquela questão de você mandar mensagem pro seu filho, filho, como você tá? E receber em troca também, pai, e aí, como é que você tá? Como é que estão as coisas? Assim, para mim sempre foi muito fenomenal. Só que poder viver todas essas coisas hoje com meu filho mesmo, dizer, meu filho integral, não que os outros não sejam, é assim, é maravilhoso, é magnífico. Porém, em contrapartida, você também foi muito sábio a dizer isso, tem muitos desafios. Porque ele é uma criança que já veio com uma vivência. Hoje ele está 14 anos. Então ele tem 12 anos de experiência. E como você disse, lá eles estão sem perspectiva. Bem parecido como alguém, de certa forma, vivia. Eles não têm sonhos. Eles não cogitam outras possibilidades. É tanto que a maioria já pensa, sinceramente, é difícil falar isso, ok? Mas a maioria deles pensa na criminalidade. É o caminho. Na verdade, é o que eles conheceram, ok? Então, a gente tem que ir com todo amor, com todo respeito, com toda a Cuidado paciência, que também. tem cuidado. Tem dia que eu falo assim, menino, pelo amor de Deus, vão ali em Fernando de Noronha pra você escorregar de repente, cair alguma ilhazinha com tubarão. Vamos dar um passeiozinho, garoto. Vambora. Aí depois você já pensa, não, quando o barão estiver pegando, você puxa o menino de novo. Então, vou confessar pra você, todos os dias eu tenho vontade de desistir. Mas todos os dias também, quando eu olho para ele e lembro do que Deus fez em mim e lembro do que Deus pode fazer na vida dele, a esperança renova. Não é fácil, mas. Bacana. Eu vou te contar algo que aconteceu esses dias. Semana passada, eu tenho um ritual com meu filho. Uhum. E aí a gente... O Pedro, para a gente receber o Pedro na nossa casa, foram muitos anos de tentativa. Sério, aí você tem que ir lá na clínica, passar por aquela situação totalmente constrangedora, todo mundo te olhando e tal, aí fica, poxa, esse cara tá aqui porque ele tá com problema e tal. Foi muito difícil. A única pessoa, além da minha esposa, que sabe do quão difícil foi para nós enquanto casal, foi minha mulher e Deus. Quantas noites a gente chorou querendo um filho. E aí, os meus colegas foram tendo filho, meu irmão teve filho, e eu ficando pra trás, eu falando, poxa, não é De certa forma possível. se compara. E eu lembro que tava no churrasco, e eu conversei com um colega meu, eu falei, pô, cara, 2 anos. Eu chorei, assim, igual o menino, sabe? E aí eu tenho esse ritual. E meu filho gosta de ouvir histórias, e eu invento história que você não tem ideia. Ele fala, papai, eu quero a história da formiga. E eu invento a história da formiga. Eu quero a história do Homem-Aranha. Ele é fascinado do Homem-Aranha. E eu vou inventando, o Homem-Aranha é meu amigo e tal. Eu tenho uma fantasia do Homem-Aranha em casa. E aí ele pediu uma história. E eu tava muito cansado no dia. Aí ele falou assim, pai, eu quero mais 2 histórias. Jesus. Falei, meu filho, eu não vou contar mais 2 histórias pra você. Você vai dormir e eu também vou dormir. E aí ele fez uma cara de triste. Automaticamente eu me lembrei das vezes que eu chorei e pedi a Deus esse exato momento. Falei, filho, papai vai contar as outras 2 histórias pra você. E aí a gente conversou. Às vezes, a gente pede tanto a Deus uma coisa, e Deus nos dá. E aí a gente fica, que é difícil, não sei o que e tal. Às vezes você vai pedir a chuva pra molhar a sua plantação e vai vir a lama, velho. Entendeu? Às vezes vai estar alagado e falar, meu Deus, eu preciso de sol. Aí vai vir um sol de lascar. Para você obter alguma coisa, você vai ter que abdicar de outra. Nada nessa vida vem fácil. Nada, nada, nada. E eu queria trazer essa reflexão. Às vezes, assim, a gente tem uma vida boa, a gente está vivendo aquela bênção, mas a gente só está focando no lado positivo.
Então a paternidade, eu costumo falar que ela é uma montanha-russa. Você tá ali, a hora Que tá tudo montanha-russa. bem e tal, daqui a pouco, ai meu Deus, eu não aguento mais. Não, meu amigo, você tem que aguentar, você pediu. E é isso, era esse relato que eu queria... Isso me lembra até daquelas frasezinhas de Instagram que o povo critica pra caraca, mas eu uso isso como motivacional e é fenomenal. Tipo, só reclama de filho quem é pai. É isso Só aí, reclama de funcionário quem tem uma empresa, quem é patrão. verdade. Bom, agora eu queria fazer mais uma pergunta última. Nossa, vai. Você é um cara que gosta de viajar, eu sei. Você falou aqui que você gosta de viajar, Fernando de Noronha, não sei o quê. Vídeo. É, a gente que é empresário, a gente não dorme. É muito difícil. Eu tava até conversando com um cliente, falou, pô, acordei 2 horas da manhã preocupado e tal, não sei o quê, não sei o quê. Esses dias eu preocupado que a gente vai sair de férias dia 12 de agora, né, de dezembro. E é muita informação. E eu acordei, porra, 4 horas da manhã, cara, um monte de É coisa e assim. tal. E aí entra a parte da viagem. A viagem, assim, como você gosta de viajar, até que ponto você viajar vai impactar no trabalho, no seu mental e também na paternidade? Fala aí pra nós. Amo essa pergunta, amo, porque é, eu sempre fui uma pessoa extremamente ativista, muito, muito ativo e sempre fiz muita coisa, sempre, 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 sempre gostei de fazer muita coisa. Então tinha, modéstia à parte, o bacana que eu gosto de tudo isso é que eu sempre dei conta, tanto da empresa quanto a minha vida pessoal, familiar e a igreja, enquanto estava lá naquele determinado período exercendo N ministérios. E não fazia uma coisinha só na igreja, não, fazia isso, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Então eu sempre fui muito ativo. E me perguntaram assim, Vitorino, como que você consegue? Como que você não se estressa? Óbvio, gente, se estressa, cansa, tem todas as coisas sim. Só que eu tenho muitas válvulas de escape, muitas. E isso, na verdade, às vezes a pessoa fala assim: "Ah, isso é gasto". Não é gasto, cara. É investimento no teu mental e justamente acaba sendo um investimento fenomenal para a tua empresa, porque você volta renovado. Tô aqui, sou de São Mateus, tô gravando agora aqui em Vitória. E ontem eu tava saindo com outro amigo meu e a gente tava ali no local e ele tava já observando tudo, que ele tá na barbearia, então ele tava observando tudo. Então eu falei assim, o que que disso eu posso colocar dentro da minha empresa? Que a gente também não tira a mente de lá, né? Mas eu achei bacana porque é justamente isso. Quando você conhece outras pessoas, culturas, locais, você traz uma bagagem nova para dentro da sua empresa. Colocar uma roupa nova para a tua alma e, consequentemente, para a tua empresa. Então, perguntaram sobre isso. Você lida com muita coisa. Você não se estressa, você não cansa e o burnout aí. Como é que funciona, Vitor, isso para você? Como que você consegue dar conta de toda coisa? Eu falei, gente, é justamente sobre isso. Válvulas de escape. Você precisa ter momentos de conexão com você, precisa daqueles momentos com a família, precisa daquele momento onde, tipo assim, para e vai realmente viver, porque senão daqui a pouco você tá lá com 60, 70 anos, já não tem mais nem idade para curtir. Não Agora aproveitou a sim, vida, não né? aproveitou. Agora eu vou vender minha empresa. Aí você vai vender a sua empresa e não tem mais nem físico para pular de big jump, bug jump, sei lá o nome daquele troço, de asa delta, de paraquedas. Aí você já não consegue mais com 80, 90 anos fazer mergulho direito, as coisas todas. Então não vou dizer para vocês, vivam carpe diem. Eu sou meio contra o carpe diem. Tipo assim, tudo que eu tenho que viver, eu vou viver só hoje que se lasque o amanhã. Não gosto também desse tipo de filosofia radical, não. Sim. Na verdade, eu não gosto de nenhum dos extremos. Mas você manter o equilíbrio disso, isso eu penso que é extremamente saudável. É assim, fenomenal. E eu utilizo disso. Só que eu tenho utilizado assim com uma frequência um pouquinho grande, né? Vou até dar uma diminuída. Mas é bacana porque eu volto muito renovado. Assim como viagem. Ou, de repente, eu tiro dias. Sexta-feira, eu costumava fazer essas sextas-feiras. Eu ficava 30 minutinhos em Guiriri. Então ali só de contato com a natureza, com a praia, sem fazer nada, descansando. E aí até dentro disso eu comecei a pensar numa determinada coisa, porque você tá lá na empresa, ou quer dizer, você tá nas suas férias, você tá na sua viagem, você tá em Cancún, ó, você tá em Dubai, e você tá lá pensando em determinada coisa. Só que você não vai conseguir resolver aquilo.
Pega o celular, faz um bloco de anotações, só anota e deixa ali tranquilo. Volta a curtir, volta a viver bem. E quando você chegar na sua empresa, você vai poder resolver tudo isso novamente. Então, eu utilizo viagem justamente assim, como válvula de escape. E aconselharia, de repente, mas eu não gosto de viajar. O que você pode fazer, então, para que você possa ter suas energias renovadas? Porque, realmente, a vida do empreendedor é essa. Quando realmente eu comecei a crescer, junto com o crescimento da Next, veio uma palavrinha terrível, a tal da insônia. Rapaz, e bate. E quando a ideia bate 3 horas da manhã, acabou. Acabou, Eu meu sou amigo. assim. Eu vou até o final. Levanta e vai fazer alguma coisa, porque você não dormirás. Tá escrito em 2 Vitorino 7,18. Não dormirás. Levanta. Aconteceu isso comigo 5 horas. E depois eu arrependimento. Falei, caraca, eu pensei em tanta coisa. Era para ter levantado. E, na verdade, muitas das vezes pra gente é assim. Dormiu 4 horas, mas teve aquele sono profundo, aquele sono de qualidade? Tá valendo. Mas também tenta trabalhar a insônia toda direitinho. Mas se vier, então, o que nós empreendedores podemos fazer, cara, para realmente estar bem e equilibrar com tanta luta que a gente passa? São Muito colaboradores, desafio. impostos, é o mental, tanta coisa. Então, precisa de válvula de escape. A minha são as viagens. Pô, legal. Pô, estamos chegando ao final desse episódio. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo agora, que não tem perspectiva, aquela pessoa que não tem um pai, não tem uma mãe presente, sabe? Aquela pessoa que é adulta desde cedo. O que você poderia deixar de mensagem para essa pessoa, assim, para ser pelo menos um farol no meio da tempestade que ela deve estar perdida ali? Vamos lá. É difícil, porque quando você vê a situação, você diz, Vitorino, mas você não sabe o que eu estou passando agora. Vitorino, você não sabe o que eu passei. Eu falo, realmente, eu não sei. Eu posso dizer de mim. E certa vez me falaram assim, por que você acredita em determinada coisa? Ou então um remédio. Por que você acredita que esse remédio funciona, Vitorino? Eu só dou dica de remédio que realmente eu tomei e funcionou comigo. Então eu diria para você o seguinte, deu certo para mim. Então eu creio que pode dar certo para você também, mas precisa acreditar. Eu acho que hoje, não tenho certeza, hoje o grande boom da situação é você entender que não é a única opção, entende? Talvez esse divórcio não é a única opção, fechar a tua empresa não é a única opção, ou você entrar na criminalidade, ou então você que, tipo assim, eu quero deixar de ser CLT, eu vou ser CLT pro resto da vida. Não, existem várias possibilidades. Abra-se para essas possibilidades e prepare-se. E acredite. Você pode ser, não vou dizer que você pode ser o que você quiser, mas a vida pode oferecer N coisas para você conquistar e para você vencer. Pô, legal, hein? Muito bom, gostei. Bom, pessoal, estamos chegando ao final de mais um episódio aqui do Living Cast. Dá um zoom aqui que eu vou falar uma coisa muito importante. Só mais um pouquinho. Esse episódio é um oferecimento especial da Carnes Nobres. Você sabe por quê? O seu churrasco merece uma carne macia, suculenta, merece qualidade. O seu churrasco merece Carnes Nobres. No mais, eu te encontro, você já sabe, no próximo episódio.